Boa noite. Let's turn to Revelation 19. Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 19. And we want to bring you God's Word tonight from verses 6 through 9. E nós vamos ler na palavra de Deus essa noite nos versos 6 a 9. Which talks about the marriage of Jesus Christ and His church. Que fala-nos do casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou. Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Let's pray. Oremos. Gracious God, as we approach a theme tonight that is beyond our comprehension, Deus gracioso, à medida em que nós abordamos esse tema nessa noite que vai além da nossa compreensão, that we as believers will be united to the Lamb of God in a sacred marriage forever. Que nós, como povo de Deus, seremos unidos com o Cordeiro de Deus num sacramento, num casamento sagrado para sempre. To enjoy a utopian relationship with our Savior. Para desfrutar de uma utópica relação com o nosso Salvador. Lord, hasten the day when this mortality shall put on immortality. E então, ó Pai, vamos aprender sobre esse dia em que a imortalidade toma conta da mortalidade. And this corruption incorruption. E essa corrupção que temos será transformada em incorrupção. And we shall ever be with the Lord. E nesse dia no qual estaremos para sempre com o Senhor. Help us to treasure this relationship through this sermon more than ever before. Abençoa-nos para entesourarmos esse relacionamento com o Senhor por meio desse texto de uma forma como nunca pudemos antes fazê-lo. We pray in Jesus' name. Amen. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Have you ever wondered why the Bible speaks more about dying and going to be with Jesus than about dying and going to heaven? Você já parou para pensar por que a Bíblia fala mais vezes em morrermos e estarmos com Jesus do que em morrermos e irmos para o céu? The simple answer is because Christ is the sum and substance of heaven. É porque, em outras palavras, Jesus Cristo é a soma e a substância daquilo que é o céu. But there are 5 important reasons why this is so. Mas existem 5 importantes razões para isso. One reason is no one can get to heaven without Jesus Christ and His saving work. A primeira delas é que ninguém pode chegar ao céu sem Jesus Cristo e a sua obra salvadora. The second reason is that in heaven our faith will be turned into sight of Christ. Em segundo lugar é que no céu a nossa fé vai ser transformada em visão
quando lá chegarmos. We will ever see the King in his beauty. Nós veremos eternamente ao Rei na sua beleza. And thirdly, in heaven, every believer will be fully conformed to the image of Christ. Em terceiro lugar, todos os crentes no céu serão conformados plenamente à imagem de Jesus Cristo. In heaven, dear believer, it will be impossible for you not to be like Christ. No céu, meu querido crente irmão, será impossível que você não seja como Cristo é. And in heaven, all the focus will be on Jesus. E no céu, todo o foco estará em Jesus. His glory will always shine there. A sua glória sempre há de brilhar ali. His praises will never grow old. A sua adoração nunca envelhecerá. There's no need for the sun or the moon. Não haverá sequer necessidade para o sol ou a lua. Because Christ is the light of heaven. Porque Cristo é a luz do céu. But a fifth and all too often forgotten reason why heaven and Jesus are nearly synonyms. Mas a quinta e muito frequentemente esquecida razão pela qual Jesus e o céu são praticamente sinônimos is that in heaven believers will be married, spiritually married to the Lord Jesus é Christ. que no céu os crentes estarão espiritualmente casados com o Senhor Jesus Cristo. Our engagement here in this world to Him will be turned into an everlasting marriage. O nosso noivado com Ele aqui nessa terra será então tornado num casamento eterno, In which the bridegroom and the bride never die. no qual a noiva e o noivo nunca morrem. It's astonishing how few sermons preach this major theme of the Bible. É impressionante quão poucos sermões são pregados nesse tema fundamental da Bíblia. You can find it in Psalm 45, Você pode encontrá-lo no Salmo 45, Isaiah 54, Isaías 54, Isaiah 62, Isaías 62, Matthew 9, Mateus 9, Matthew 25, Mateus 25, John 3, João 3, 2 Corinthians 11, 2 Coríntios 11, Ephesians 5, Efésios 5, and several places throughout the book of em Revelation. muitos lugares no livro de Apocalipse. So tonight, I want to just focus with you on this text alone, Revelation 19, 6 through 9. Então, hoje à noite eu quero focar nesse texto de Apocalipse 19, 6 a 9. And in looking at this theme of Christ and His church married, I have four simple thoughts. E olhando então para esse tema do casamento de Cristo e a igreja, eu tenho 4 pensamentos simples. The wedding, O casamento, the bridegroom, o noivo, the bride, a noiva and the guests. e os convidados. Presently, here in this world, we are espoused as believers to Jesus Christ. Hoje, aqui nesse mundo, nós que somos crentes, nós estamos desposados de Jesus Cristo. And we are waiting for the wedding day when Christ will come and take us home to be His bride. E nós estamos esperando esse dia do casamento, quando Jesus vai nos levar para estar na sua casa. Now in Bible times, when a couple became espoused together, Nos tempos bíblicos, quando um casal então tornava-se desposado, that was a legal binding relationship. esse era um relacionamento legal de união, Which could not be broken except in front of a judge. que não podia ser quebrado a não ser diante de um juiz. And people considered the man and the woman to be married, As pessoas consideravam aquele homem e aquela mulher como se casados fossem, even though they were still waiting for the marriage ceremony. ainda que eles estivessem aguardando a cerimônia de casamento. And only after the marriage ceremony could they consummate their marriage with sexual intimacy. E só depois da cerimônia de casamento é que eles poderiam então consumar a sua relação com as relações sexuais.
In this spiritual marriage, of course, there is no sexual intimacy. No casamento espiritual, é óbvio, não há intimidade sexual. But there is a spiritual intimacy that goes far beyond physical intimacy. Mas existe uma intimidade espiritual que vai muito além da intimidade física. And that's why Paul says to the Corinthians, E é por isso que Paulo diz aos Coríntios, in a spiritual way, de uma maneira espiritual, I have espoused you to Jesus Christ, eu os expus a Jesus Cristo, to one husband. a um marido. Paul puts himself in the role of a matchmaker. Paulo se coloca então na posição, no papel de um casamenteiro. He says to the Corinthians, I want to present you on the great day as a virgin bride to the Lord Jesus E ele Christ. diz, eu quero naquele último dia apresentar vocês como uma noiva virgem ao Senhor Jesus Cristo. So don't you go out and commit spiritual adultery. Então não saiam por aí cometendo adultério espiritual. Be espoused also in your heart to Jesus Christ. Seja no seu coração como um esposo ou como alguém desposado do Senhor Jesus Cristo. For he has paid the dowry price, the bride price to win you. Porque ele já pagou o dote da noiva para ganhá-lo, para comprá-lo As his bride. como noiva. And so you are legally and inalienably his. Então hoje você é legalmente e inalienavelmente dele. From the moment you are born again. Do momento em que você nasceu de novo, And he's coming again for you. ele então agora voltará para você, To lead you home to the Father's house. para levar você para a casa do Pai. Where he will present you spotless before his Father in heaven. Quando ele vai apresentar você sem mancha diante do Pai. Where there will be a wedding procession that will not last a week or two. No qual haverá uma procissão de casamento, uma entrada de casamento que não vai durar 1 ou 2 semanas, Like the weddings of ancient times. como aqueles casamentos dos tempos antigos. But this wedding will last forever. Mas esse casamento vai ser um casamento que vai durar para sempre. Forever it will be like an eternal honeymoon. E para sempre será como uma lua de mel eterna. Forever with Christ, forever beholding his Para glory. sempre com Cristo, para sempre diante da sua glória. You see, the story of salvation is really a love story. Na verdade, a história da salvação é uma história de amor. The covenant of grace is a marriage contract. A aliança da graça é uma aliança de casamento, é um contrato de casamento. Before the worlds were made, God the Father chose a bride for his son. Antes que houvesse mundo, o Senhor escolheu uma esposa para o seu filho. And drew up a marriage contract between them. E fez esse contrato de casamento. And so this wedding involves choice, not mutual attraction. Então, esse casamento envolve, em primeiro lugar, uma escolha, não uma atração mútua. God chose us in Christ. Deus nos escolheu em Cristo. Ephesians 1. Efésios 1. Who bought us at Calvary Que nos comprou no Calvário and took us as his own through the preaching of the gospel. e nos tomou para si por meio da pregação do Evangelho. And now, says John in Revelation 19, E agora então João diz aqui em Apocalipse 19, he's coming back for us, ele voltará para nós, to claim us, para nos tomar, to enjoy spiritual intimacy with us para ter essa intimidade espiritual conosco forever. para sempre. So the whole Trinity is involved in this marriage. Então, toda a Trindade está envolvida nesse casamento. The Father in electing us, O Pai, quando nos elegeu, the Son in paying for us with the price of his own blood, o Filho pagando por nós o preço do seu próprio sangue, which we call atonement, que nós chamamos redemption. de redenção. Christ purchased us, but the Holy Spirit is given as our down payment. Então, Cristo nos comprou, mas o Espírito Santo ele foi pago como a entrada, a primeira parcela.
He's like an engagement ring. Ele é como uma aliança de noivado. He gives the Spirit to us so that we will be sure to arrive at the last day, at the glorious wedding. E Ele então nos dá o Espírito para nos garantir que chegaremos lá no último dia nesse casamento. And so this is the best wedding ever. Então esse é o melhor casamento de todos. We can't even imagine the glory of this wedding day. É impossível para nós imaginar a glória desse dia, desse casamento. Never has there been a more worthy bridegroom than Jesus Christ. Nunca houve um noivo tão valioso quanto o Senhor Jesus Cristo. Never has anyone stooped so low to win his bride and paid so much for her as Jesus Christ. Nunca ninguém se levantou e lutou e pagou tal preço para comprar uma noiva. Never has a wealthy father, put on such a big feast as the Father in heaven. Nunca um pai tão rico fez uma festa tão cara e tão grandiosa para um casamento. Never has such a powerful gift been given as the gift of the Holy Spirit. Nunca um presente tão poderoso foi dado como o presente, o dom do Espírito Santo. Never has a more glorious residence been prepared for the bride than the mansions of heaven. Nunca uma casa foi tão preparada para uma noiva como foi preparada a mansão celestial. Great will be the rejoicing. Será grande essa alegria. Great will be the praise. Será muito esse louvor. No limit given to the glory of the Father. Não haverá limites para glorificar ao Pai. Through the Son. Por meio do Filho. By the Spirit. Pelo Espírito. On that great day. Naquele grande dia. Hallelujah, verse 6 says. Aleluia, diz o For the verso Lord 6. God omnipotent reigneth. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Let us be glad and rejoice and give honor to Him. Alegremos-nos, exultemos, demos glória a Ele. For the marriage of the Lamb is come. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro. The greatest marriage ever. O maior casamento de todos os tempos. So let's take a closer look now at this wonderful bridegroom. Então vamos olhar de perto esse maravilhoso noivo. John says the marriage of the Lamb is come. João diz, chegou o casamento, ou são chegadas as bodas do Cordeiro. Now that seems strange because lambs don't get married. Isso parece estranho, não? Porque cordeiros não se casam. But you see, again, the book of Revelation is not a literal book. Mas lembre-se, de novo, o livro de Apocalipse não é um livro literal. By the word lamb, John is presenting Jesus in his role as Savior. Com a palavra cordeiro, João está apresentando a Jesus no seu papel de Salvador. Who lives for his bride and dies for his bride. Que vive para a sua noiva e morre para a sua noiva. And will spend eternity with that bride. E que gastará a eternidade com essa noiva. And so, the marriage of the Lamb refers to the one-sided love of Jesus to his people. Então, esse casamento do Cordeiro refere-se a esse amor que vem de um lado, o amor de Cristo pelo seu povo. To which love we respond and say, we love Him because He first loved us. Um amor ao qual nós respondemos dizendo, nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. You see, when we in the West think of two people falling in love and getting married, quando nós no Ocidente pensamos em duas pessoas que se apaixonam, se casam, we think of two people looking into each other's eyes and getting romantic. Nós pensamos assim, duas pessoas olhando uma no olho da outra, sentindo-se românticos and falling in love. E se apaixonando. But the Western view is very different from the Eastern view. Mas a forma dos orientais verem isso é muito diferente da nossa. In biblical times, it was often the parents of the bride that determined who the bride would marry. Nos tempos bíblicos era muito comum que eram os pais que determinassem com quem a moça ia se casar. And she felt inclined to accept her parents' wisdom. E a mulher sentia-se inclinada a aceitar a sabedoria dos pais. Sometimes she would never meet her bridegroom until the wedding day. Muitas vezes ela não encontraria o noivo até no dia do casamento. Think of Isaac and Rebekah. Lembre-se de Isaac e Rebeca. She said, I will go. Ela disse, eu vou. When she had never met Isaac. Ela nunca tinha encontrado Isaac.
You see, in some ways, that's the kind of marriage we have with Christ. Num certo sentido, esse é o tipo de casamento que nós temos com Cristo. He loved us while we were enemies and sinners. Ele nos amou enquanto nós éramos pecadores e inimigos. While we were entirely undeserving and unattractive. Naquele tempo em que nós éramos totalmente não merecedores, não atraentes. While our minds were still at enmity, says Paul, against him. Enquanto naquele tempo em que nossas mentes nutriam inimizade contra ele, como diz Paulo. The book of Hosea here provides us with a powerful O example. livro de Oséias nos dá poderoso exemplo. God told Hosea to go out and take a wife of whoredoms. Deus disse a Oséias que fosse e tomasse para si uma noiva do meio das prostitutas. And Hosea settled on Gomer. E Oséias foi então e tomou a Gomer. And Gomer had a succession of affairs. E aquela mulher tinha tido muitos homens. But when her youth and her attractiveness were spent, Mas depois que a sua juventude e a sua atratividade já tinha ido embora, she ended up in the slave market. ela terminou no mercado de escravos. But Hosea found her there. E Oséias foi encontrá-la lá. And he bought her back. E ele a comprou. Not to exact revenge on her for the rest of her E ele life, não a comprou de volta para se vingar dela, but out of sheer love for her. mas por amor a ela. Remaining a faithful husband despite her unfaithfulness to him. Permanecendo marido fiel a despeito da infidelidade dela. And that, dear believer, is how God loves you. E isso, meu irmão cristão, é como Deus te ama. While we were yet sinners, Enquanto éramos ainda pecadores, unclean sinners, sujos, imundos, unfaithful sinners, infiéis pecadores, sinners that flirted with the world, pecadores que flertavam com o mundo inteiro, promiscuous sinners, pecadores promíscuos. Christ died for us. Cristo morreu por nós. Having loved his own which were in the world, Tendo amado esses que eram seus e que estavam no mundo, he loves them to the end. Ele os ama até o fim. To the end, to the furthest limits of his love. Até o fim, até os últimos limites do amor. So God gives the best he could find, his own son, Então Deus dá o melhor que ele encontra, o seu próprio filho, for the worst he could find, sinners like you and me. para o pior que ele encontra, pecadores como eu e você. And he loves us beyond our wildest E imagination. ele então nos ama além da nossa mais selvagem imaginação. He loves us all the way to the cross of Ele Calvary. nos ama até a cruz do Calvário. All the way to the judgment day. Até o dia do julgamento. And he wipes away all our sin and all our guilt. E ele retira de nós todo o nosso pecado, toda a nossa culpa. You know, I once had a secretary who was a widow. Eu tive uma vez uma secretária, ela era uma viúva. Her husband died of cancer. O marido morreu de câncer. And her husband had left her more than $1 million in an offshore account. E o marido havia deixado para ela mais de $1 milhão em uma conta fora do país. So after he died, Então depois que ele morreu, she needed some of that money. ela precisava de um pouco daquele dinheiro. But the offshore account was a sham. Mas aquela conta no exterior era algo ilegal, um esquema. She couldn't get a penny. Ela não conseguia pegar um centavo daquele dinheiro. But then a man came from Ontario, Mas então um homem de Ontário veio and he wanted to marry her. e ele a conheceu e queria casar-se com ela. But she said, I have nothing to offer you. E aí ela respondeu, eu não tenho nada para te oferecer. I've lost everything. Eu perdi tudo. I'm in debt. Eu tenho dívida só. He said, no matter. Ele disse, não importa. I will pay off your debts. Eu vou pagar os seus débitos. I want you. Eu quero você. I love you. Eu te amo. And she married him. E ela casou-se com esse And they homem. have a wonderful marriage today. Estão casados até hoje. But you see, Jesus is like that with us. Jesus é dessa maneira conosco. When we are up to our necks in the debt of sin, Nós estamos até o pescoço na dívida do pecado and have broken his law 1,000, 10,000 times, e quebrado até o infinito, he takes all our liabilities ele toma
todas as nossas He dívidas. pays for all our Ele sins. paga por nossos pecados. And He says, I want you E Ele diz, eu quero você as my bride. como minha noiva. Your sins become my Os sins. seus pecados tornam-se meus And my agora. righteousness becomes your E a minha righteousness. justiça agora se torna a sua He who knew justiça. no sin became sin, Ele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado. that we might be made the righteousness of God in Him. Para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus nele. Jesus Christ is the best husband you can ever have. Jesus Cristo é o melhor marido que você pode ter. Do you want a husband who has honor and greatness? Você quer um marido que seja honrado na sua grandeza? He's the King of Kings, the Lord of Lords. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. You want a husband with riches and treasures? Você quer um marido com riquezas e tesouros? His treasures, his riches last forever. Os seus tesouros e riquezas duram para sempre. You want someone with a generous heart? Você quer alguém que tenha um coração generoso? He lays down his life out of generosity for his own. Ele derrama a sua vida na generosidade pelos seus. You want someone who's full of wisdom? Quer alguém que seja cheio de sabedoria? He is wisdom par excellence. Ele é a própria sabedoria. You're looking for beauty? Você quer beleza? He's altogether lovely. Ele é belo em todas as coisas. You want someone who will love you faithfully? Você quer alguém que te ame com fidelidade? He is love itself. Ele é o próprio amor. Do you want a husband who's honored and esteemed? Você quer um marido que seja honrado e estimado? He's adored by the saints and angels. Ele é adorado pelos santos e anjos. Do you want a husband who will never die, never leave you a widow? Você quer ter um marido que nunca morra e que nunca te deixe viúva? Christ is the King, immortal and eternal. Ele é o Rei imortal e eterno. I am the resurrection and the life. Eu sou a ressurreição e a vida. Do you believe this? Você acredita nisso? Are you beholding the Lamb of God? Você crê no Cordeiro de Deus? Has He conquered your heart? Ele conquistou seu coração. Have you received Him as your heavenly husband? Você o recebeu como esse marido celestial. Have you come to Him repenting of your sin Você veio até Ele arrependido dos seus and pecados. throwing yourself as a hell-worthy sinner at His feet, dependent on His E mercy? você se jogou aos pés dele, dependendo da sua misericórdia. Will you have Him tonight to be your husband? Então você o tem hoje à noite como marido. If you will have Him as your bridegroom, Você o tem como noivo. you are invited to the marriage supper of the Lamb. Você foi convidado para as bodas do Cordeiro. But if you won't have Him, Mas se você não o tiver, and you persist in rejecting Him, e você persistentemente rejeitá-lo, dreadful will it be to appear before that judge, será terrível aparecer diante desse juiz naquele dia, who's the same Lamb on the great day. que é o mesmo Cordeiro naquele dia. He will appear then as a lion, Ele então aparecerá lá naquele dia como um leão. and He will cast you out E ele então o jogará fora and destroy you forever. e o destruirá para sempre. This is the bridegroom. Esse é o noivo. But the bridegroom takes on this wonderful bride. Mas esse noivo toma para si essa maravilhosa noiva. And so verse 7 goes on to explain who this bride is. Então o verso 7 nos explica quem é essa It noiva. says, his wife has made herself ready, and to her was granted she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. You see, the bride has been won over in her heart. A noiva foi então ganha agora no coração. She wants an eternal relationship with the bridegroom. Ela quer um relacionamento eterno com esse noivo. She can't wait for the wedding, Ela espera ansiosa pelo casamento. and she wants to look her best. E ela quer aparecer diante dele o melhor possível. We had a daughter that got married a few years ago, Uma de nossas filhas casou-se alguns anos atrás. and she said to us as parents, "What kind of a dress shall I wear? E ela perguntou para nós, os pais, que tipo de vestido eu devo usar? I want to please my husband. Eu quero agradar o meu marido. My future husband. I love him so much." O meu marido futuro, eu o amo tanto. One time she even said this to me. Um dia ela até chegou a me dizer, She said, "Dad, I found a man who's even better than you are." ela disse, pai, eu achei um homem melhor do que o senhor.
And I said, my dear, that's just the way it has to be. E eu disse para ela, querida, é assim que tem que ser. She made herself ready. Ela se aprontou para aquilo. She had a checklist of how many days she had to do all these different things before her wedding. E ela tinha aquela lista, aquele checklist de dias, das coisas que ela tinha que fazer cada dia antes do She casamento. was organized. Ela se organizou. She beat the deadlines every time. E ela conseguia manter aqueles prazos todos. She couldn't wait for the wedding. Ela não conseguia esperar por aquele And you casamento. see, that's the way we should be as E é believers. assim que nós devemos ser como crentes. Oh Lord Jesus, come quickly. Ah, Senhor Jesus, volte logo. I long to be with you Eu forever. quero estar contigo para sempre. Like Spurgeon said, you remember that the other night. Como Spurgeon disse, nós vimos na outra noite. Every day we ought to be looking to the east. Todo dia nós devemos estar olhando para o leste. Is he coming? Será que ele está vindo? You see, the king is coming. Será que o rei está chegando? And the king will make his bride, said one of the old Puritans, the fairest queen in all the world. E como disse um dos puritanos, o rei vai fazer da sua noiva a mais bela rainha de todos os tempos. And bring her to a place where everything is better in heaven than the best thing ever is on earth. E vai levá-la a um lugar em que todas as coisas naquele céu são melhores do que as melhores coisas que existem aqui nessa terra. But in verse 7, we read something very unique about this wedding dress. Mas no verso 7 nós lemos uma coisa muito singular a respeito desse vestido da noiva. On the one side, the wedding dress is pure white, De um lado, esse vestido é de puro branco, a symbol of righteousness. um símbolo Symbol of righteousness. um símbolo de justiça. The symbol of the imputed righteousness of Jesus Christ that makes us white in the blood of the Lamb. O símbolo que faz de nós puros por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado por nós, a justiça que nos foi dada. A testimony that salvation is all by grace. Um testemunho de que a salvação toda é pela graça. But at the same time, we read in verse 7, the bride makes herself ready. Mas no verso 7 nós lemos ao mesmo tempo que é a noiva quem se atavia, quem se arruma. And the original Greek says that she does righteous deeds. E no texto original diz que ela faz atos justos. So how do we understand that combination? Então como é que a gente entende essa combinação? You also read that it is granted to her that she should be so clothed. E ao mesmo tempo nós lemos que lhe foi dado vestir-se com essa roupa. Well, you can only understand all of these relationships if you understand the difference between justification and sanctification. Você só vai conseguir entender o significado disso se você entender a diferença entre a justificação e a santificação. For both we depend upon Jesus. Para ambas as coisas nós dependemos de Jesus. But in justification we are passive. Mas na justificação nós somos passivos. In sanctification we are active. Na santificação nós somos ativos. We also owe our sanctification to Jesus. Nós também devemos a nossa santificação a Jesus. But we are active in it together with the Holy Spirit. Mas nós agimos junto na santificação com o Espírito Santo. Our youngest daughter works in a wedding dress store. Nossa filha mais nova, ela trabalha numa loja para noivas, que vende vestidos de noiva. She sells wedding dresses. Ela vende os vestidos de noiva. But she's also a seamstress that helps get wedding dresses to fit right and to have all these sparkling things and everything that a wedding dress has. Mas ela também trabalha na arrumação dos vestidos, nas medidas, em colocá-lo certo e em colocar todas aquelas coisas bonitas que fazem com que um vestido de noiva se torne brilhante. And one day a woman walked into her wedding dress store and said, "My husband is about to die from cancer." Um dia uma senhora entrou na loja de vestidos e falou para ela: "O meu marido está quase morrendo de câncer. And I want to renew my vows in a wedding dress." E eu gostaria muito de renovar os votos usando um vestido de noiva.
but I have no money for one. mas eu não tenho dinheiro para comprar. Is there any way I can get a free wedding dress? Você pode me dar tem um jeito de eu ganhar um vestido de noiva de graça? Oh, my daughter felt terrible. Minha filha sentiu-se She said, horrível. I don't own this store. Ela disse, eu não sou a dona da loja. And the woman walked away. E a mulher saiu. But then my daughter got an idea. Mas então minha filha teve uma ideia. She ran after the woman. Ela correu atrás da mulher. She said, if you go and just buy a wedding dress from a thrift store, Se você sair e comprar um vestido numa loja do Exército da Salvação, you can get one for $20. você pode comprar lá um vestido por $20. And you bring it back to me. Você pode trazer o vestido para mim. And I will fit the wedding dress. E eu vou então arrumá-lo para que sirva em você. And I will dress it all up. E eu vou arrumar todo o vestido, Even if it takes me 2 weeks. mesmo que eu gaste 2 semanas trabalhando no seu vestido. And I'll do it all free for you. E eu farei tudo de graça para você. And that's what happened. Isso aconteceu. She got a wedding dress for $20. Ela conseguiu comprar um vestido de casamento por My daughter $20. spent 2 weeks on it, making it just right. E a minha filha gastou 2 semanas arrumando aquele vestido. And the woman renewed her vows just before her husband died. E aquela mulher então conseguiu renovar os seus votos de casamento um pouquinho antes do marido morrer. But you see, in Isaiah 61, verse 10, Isaiah 61, verse 10, we read, I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation, he has covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornaments, as a bride adorns herself with her jewels. Mas nós lemos, por exemplo, em Isaías 61, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. You don't even have to pay $20 for it. Esse vestido não vai custar nem $20. He does it all. Ele faz tudo. It's completely free. É completamente gratuito. And yet, the wife makes herself ready. Mas ao mesmo tempo, a esposa a si mesmo se atavia. That refers to sanctification. Isso refere-se à santificação. And how do we make ourselves ready? E como é que então nós nos fazemos prontos? Paul says we put off the old man with all its vices. Paulo diz que nós nos despojamos do velho homem com todos os seus vícios. And we put on the new man E nós então agora nos revestimos de um novo homem with all its virtues. com todas as suas virtudes. But it's given to us to do that. So even that is God's grace. Então isso nos é dado, e então mesmo assim nós nos desvestindo e vestindo é feito pela graça. So it's all grace. Grace alone. Então tudo é pela graça, By Christ só a alone. graça, em Cristo somente, Based on Scripture alone. baseado na Escritura somente, Through faith alone. pela fé somente, To the glory of God alone. para a glória de Deus somente. But now one thing remains. Mas ainda permanece algo. Who are these guests invited to this wedding? Quem são os convidados desse casamento? Now some people try to make the guests to be something different than the bride. Algumas pessoas tentam fazer com que os convidados desse casamento sejam diferentes da noiva. But as we saw last night, Mas como nós vimos na última noite, in the spiritual relationship believers have with Jesus Christ, na relação espiritual que os crentes têm com Jesus Cristo, there is an individuality about that relationship. existe uma individualidade nesse relacionamento. Jesus knows you as if you were his only bride, Jesus o conhece como se você fosse a única noiva, but there's a corporateness mas existe um corpo, about the whole mass group of believers with Jesus. e essa corporatividade então envolve todos os crentes em Jesus Cristo, And they are all brides. e todos então são noivas. And we must not think in a polygamous sense of mind where we think of physical marriage. E nós não devemos pensar então de uma maneira poligâmica como se fosse um casamento físico, But this is a spiritual relationship that Jesus has, a relationship of intimacy with all those
who are given to him by the Father. Mas essa é uma relação espiritual íntima que Jesus Cristo tem com todos aqueles que lhe foram dados pelo Pai. And that's why the Bible speaks of everlasting feasting. E é por isso então que a Bíblia fala dessa festa eterna. A heavenly ecstasy of eternal marriage. Êxtase celestial de um casamento eterno. Where we will find our greatest delight in Jesus and His great delight in us. Quando nós encontraremos o nosso maior prazer e alegria em Cristo, e Ele encontrará o seu maior prazer e alegria em nós. In the 19th century, there was a young man named William Dyke. No século XIX havia um homem jovem chamado William Dyke. He became totally blind at the age of 10. Aos 10 anos de idade ele se tornou cego completamente. Developed a relationship with a young Christian woman when he was in about 20. Quando ele tinha cerca de 20 anos, ele desenvolveu um relacionamento com uma jovem cristã. They became engaged. Eles noivaram. And then her father knew a physician that thought he might be able to do a surgery on William's eyes that he could see again. E o pai dela conhecia um médico que ele pensou que poderia fazer uma cirurgia a fim de que ele voltasse a enxergar. But William would have to have bandages around his face for 2 weeks. Mas William, depois da cirurgia, deveria estar enfaixado nos olhos por cerca de 2 semanas. And William said, I'll do the surgery, but please do it exactly 2 weeks before my wedding. E ele então disse, eu vou fazer a cirurgia, mas eu quero fazer exatamente 2 semanas antes do casamento. Because on the day of the wedding, I want my father to come up and unwrap the bandages. Porque no dia do casamento eu quero que o meu pai venha até a frente da igreja e tire aquelas bandagens dos meus olhos. So that if I can see, I want the first thing I see to be my bride, então, walking down the aisle. Se a cirurgia funcionar e eu puder ver, a primeira coisa que eu quero ver é a minha noiva vindo por aquele corredor. And that's what happened. Isso aconteceu. And it was a very aristocratic audience. Havia ali uma audiência bem aristocrática. Nobody was supposed to say anything out loud at a wedding. Num casamento ninguém podia falar nada alto. But when his father unwrapped the bandages, mas quando o pai dele tirou aquelas bandagens, and William could see, e o William pôde ver, he just cried out, "My dear, you are far more beautiful than I ever imagined." Ele gritou, querida, você é muito mais bonita do que eu jamais podia imaginar. What do you think it will be like to see Jesus on the great day? Como é que você acha que vai ser aquele dia em que nós pudermos ver a Jesus? As we enter into the celestial gates, quando nós entrarmos naquele portão celestial, to an eternal marriage with Him, para um casamento eterno com Ele. I think we will say with the Queen of Sheba what she said of King Solomon. Eu acho que nós vamos dizer como a rainha disse do rei Salomão. The half of it was not told me. Nem a metade do que eu imaginava me falaram dele. Of your beauty and your wisdom. Dessa beleza e dessa sabedoria. Of the glory and the joy of knowing you. Da glória e da alegria de conhecer-te. As for me, I will behold thy face in righteousness. Porque quanto a mim, eu estarei perante a tua face em justiça. I shall be satisfied when I awake with your likeness. E eu estarei satisfeito quando despertar com a tua semelhança. Oh, what a glorious thing this will be. Ah, que coisa gloriosa isso vai ser. Married to Jesus Christ forever. Casados com Jesus Cristo para sempre. Let me close with 3 quick conclusions. Eu gostaria então de encerrar com 3 rápidas conclusões. You need to prepare for the greatest wedding ever. Você precisa se preparar para esse maior de todos os casamentos. Do that in the first place by striving to make Jesus Christ the center of your life here on earth. Faça isso por lutando para que Jesus Cristo seja aqui nessa vida o centro da sua vida. Remember, you can get to heaven without money. Lembre-se, você pode chegar no céu sem dinheiro, without education, sem educação, without beauty, sem beleza, but not without Christ. Mas não sem Cristo. Put your energy into focusing on Christ. Coloque a sua energia como foco em Cristo. You know, Dr. Sinclair Ferguson used to say to us at Westminster Seminary, Dr. Sinclair Ferguson costumava nos dizer lá no Westminster,
Spend the best energy of your life loving Christ and preaching Christ. Gaste o melhor da sua energia na sua vida pregando a Cristo e amando a Cristo. Put all your energy into focusing on Christ. Coloque toda a sua energia e seu foco em Cristo. In His person, in His names. Na sua pessoa, no seu nome. In His natures, in His states. Na sua natureza, nos seus estados. In His offices and benefits. Nos seus ofícios e nos seus benefícios. And secondly, remember. Em segundo lugar, lembre-se. That death will soon usher you into glory to be forever with Him. A morte vai lhe conduzir para a eternidade, para você estar eternamente com Ele. So live your life in preparation for Him. Então viva a sua vida em preparação para Ele. Keep your eye fixed on eternity. Mantenha os seus olhos fixos na eternidade. And meanwhile, keep your garments white. E enquanto isso, mantenha as suas vestiduras brancas. That's the third thing. Essa é a terceira coisa. Don't flirt with sin. Não flerte com o pecado. Keep yourself pure for the Lord Jesus. Mantenha-se puro para o Senhor Jesus. For your great wedding day. Para aquele grande dia do casamento. And look forward to that day. E almeje aquele dia. Because it's the greatest wedding ever. Porque aquele será o maior casamento de todos. Let me close with this illustration. Vou terminar com essa ilustração. President Gerald Ford died maybe 15, 20 years ago. O presidente Gerald Ford dos Estados Unidos morreu 10, 15 anos atrás. He grew up in Grand Rapids, Michigan, where we live. Ele cresceu na cidade onde eu moro, Grand Rapids, Michigan. Grand Rapids is always proud of that relationship. E a nossa cidade é sempre orgulhosa dessa relação de ter tido esse presidente. And when Gerald Ford died, he said, "I want to be buried in Grand Rapids." E ele disse antes de morrer que ele queria ser enterrado em Grand Rapids. Thousands of people were lined on the highway side. Milhares de pessoas então foram ali para as estradas, para as ruas aguardar. When the body of Ford was taken from the airport to the burial place. Quando o corpo dele foi do aeroporto até o cemitério. Our family was there too. Nossa família estava lá naquele dia. To pay our last respects. Para dar o nosso último respeito àquele homem. But on the other side of the highway, mas interessante que do outro lado da rua onde nós estávamos, there was a very little boy tinha um menininho who was holding a very big sign over his head and waving it with joy. Que tinha um grande cartaz e ele balançava com alegria, aquele imenso cartaz em cima da cabeça. The sign just said, "Welcome home, President Ford." O cartaz dizia assim: "Bem-vindo à sua casa, Presidente Ford." And I thought to myself, e eu fiquei lá pensando, how much joy can you get from welcoming home a dead body? Quanta alegria você pode conseguir de receber um corpo de um morto. But then I thought, mas então eu pensei, what will it be like on the day of days when Christ comes to fetch us home? Quando será naquele último dia, quando o Senhor vier nos buscar? And we walk between the thousands and tens of thousands of holy angels and the saints made perfect. E nós vamos andar no meio daqueles milhares e milhares de anjos e santos que lá já chegaram. And we see Jesus. E nós vamos ver Jesus. To welcome us home. Que vai nos receber dizendo: seja bem-vindo. And the crowds cry out, "Welcome home, sinner, saved by grace." E aquela multidão inteira vai estar dizendo: sejam bem-vindos, pecadores, salvos pela graça. With a living soul and a living body. Com uma alma viva, com um corpo vivo. To serve a living Christ. Para servir um Cristo vivo. In a perfect marriage. Num casamento perfeito. Forever and ever. Para sempre e sempre. Hallelujah, the marriage of the Lamb is come. Aleluia, chegou o dia das bodas do Cordeiro. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, we thank thee so much for this eternal perfect marriage. Grande Deus do céu, nós te agradecemos tanto por esse perfeito casamento celestial. Where there will be no sin and no disappointment. Aonde não haverá pecado ou desapontamentos. Where everything will be absolutely beautiful. Onde todas as coisas serão absolutamente belas. And perfect. E perfeitas. And full of spotless worship. E cheias de uma adoração sem mancha. And we will adore the Lamb forever. E nós adoraremos o Cordeiro para sempre. And through him the triune God. E por ele o
Deus triuno. And fellowship with all the saints made perfect. E teremos a comunhão com todos os santos aperfeiçoados. And all the holy angels. E todos os santos anjos. In that eternal world of love. Nesse mundo eterno de amor. Where all evil is walled out and all good is walled in. Nos quais todo o mal será tirado e todo o bem será trazido. Hasten the day, Lord. Hasten the day. Venha esse dia, Senhor. That we might be with thee forever. Que nós, no qual estaremos contigo para sempre. For Jesus' sake, amen. No nome de Jesus. Amém.